uma pessoa sobre o efeito de uma substância, aquilo é real? O que eu consideraria real, vamos dizer? Eu acho que tem uma particularidade dessa realidade que eu consigo interferir diretamente na tua experiência. Então eu tô aqui, eu consigo encostar em ti e mudar a tua realidade. Naquele outro lugar que supostamente as pessoas iriam quando estão sob o efeito de substância, eu não sei se existe essa possibilidade. Tá. Isso talvez provaria de alguma forma se aquele lugar é real, se as pessoas estão lá ou se elas só estão na cabeça delas. Entendeu? Tipo, eu consigo te encontrar, eu tomo ayahuasca aqui, tu toma ayahuasca aí, a gente, cara, vamos dar um rolê lá, se encontrar lá e trocar soco, sei lá, qualquer coisa. Sim. O que o pessoal que usou já costuma dizer. Inclusive, não sei se você quer falar, mas você já usou ayahuasca? Eu nunca usei ayahuasca. Tá, não indico. Cara, o que o pessoal que já usou costuma dizer? Se você pergunta pra eles, eles vão dizer o seguinte pra você. Aquilo que eu experimentei ali, se eu tivesse que escolher, que decidir se aquilo lá era real ou isso aqui é real, eu diria que aquilo lá é real. Então eles consideram que aquela experiência daquele estado alterado de consciência é mais real do que isso daqui que a gente considera real. Inclusive, quando eles voltam da experiência, muitos deles se decepcionam. Porque, porra, tô aqui nisso aqui de novo, cara. Tá lá, tava... Por quê, cara? Por quê, cara? Eu que te pergunto, pô. Eu que te pergunto. Não sei, velho. Por que a gente tem esse tesão nesses estados alterados? Por que o psicodélico, ele tem esse potencial de trazer fantasia pra nossa vida? Cara, é que, na minha opinião, tem, assim, tem dois pontos de vista. Existe todo esse lado espiritual e é real essa porra e a gente se conecta com outra parada e vai pra um lugar e é isso aí, sei lá, energia cósmica, e quando a gente usa a substância a gente realmente... É como se a gente fosse, sei lá, uma formiga que tu explode o cérebro dela e ela consegue enxergar que ela tá num formigueiro, que tem seres humanos, que tem animais na floresta, que caralho, eu faço parte disso tudo, e é isso que acontece com a gente. Ou, velho, o DMT, ele só entra no teu cérebro e começa a fazer uma misturança de sentidos e ativar áreas que não deveriam estar ativas e desligar áreas de autorreferência, autopercepção e faz uma suruba biológica no teu corpo e tu acha que tá acontecendo tudo aquilo. Mas é isso. Ou é um ou é outro, ou é os dois. Cara, tem um pesquisador que eu acho, ao meu ver, é o maior pesquisador sobre psicodélicos na contemporaneidade, que se chama Carl Hart Harris, tá? Carl Hart Harris. E ele tem alguns artigos seguindo uma onda, uma tradição de pesquisa sobre isso, que fala sobre entropia. Tá. O psicodélico, ele altera a sua entropia cerebral, a ideia de previsibilidade ou imprevisibilidade no seu cérebro. Então você é acostumado a pensar algumas coisas, você tem uma ordem no seu cérebro. O seu cérebro, ele é uma máquina de criar padrões. E o seu cérebro, ele é baseado em previsibilidade, tá? Ele precisa disso. Tudo que é previsível, o seu cérebro adora. Então, se eu falo alguma coisa pra você, você já vai ter uma tendência a pensar algo a partir daquilo. Né? E, consequentemente, me dar uma resposta a partir daquilo. O que o psicodélico faz? Ele cria uma ruptura no modo como nós vemos o mundo. No modo como as nossas expectativas sobre o mundo existem. Então, você usa o psicodélico, ele bagunça, de fato, ele cria, como você mencionou, né, um suruba ali nas coisas. Nos neurotransmissores. Nos neurotransmissores. E não só nos neurotransmissores, nos símbolos. Tipo, nas tuas memórias, nos teus engramas, na tua linha de raciocínio, tudo. E nos sentidos que estão chegando no momento. Exatamente. Daí o seu cérebro vira uma banheira do Gugu. Durante a experiência. Você não sabe mais o que é o quê. Por isso que durante a experiência, você pensa assim, caraca, eu descobri um negócio fantástico. Termina a experiência, você pensa, cara, o que foi aquilo lá que eu descobri? Cara, eu não consigo acessar aquilo. Você só conseguia acessar aquilo durante a experiência.
Por quê? Porque o mesmo contexto caldo que existiu naquele momento ali, que desregulou tudo, começou a entrar no seu lugar de novo. Uhum. Tá? Então pensa o seguinte. Rodoviária. Uhum. Você tá lá na rodoviária, eu falo rodoviária que eu tenho uma relação muito Pegou muito longa ônibus. com rodoviária. Você tá lá esperando o ônibus, tá? Daí vem a voz lá, dizendo assim, ônibus pra tal lugar no box 37. O que vai acontecer? As pessoas que estão em diferentes lugares da rodoviária, que vão ter de pegar esse ônibus, elas se levantam e formam uma fila para entrar no ônibus. Uhum. Então tem uma voz lá que vai organizar todos aqueles objetos espalhados de modo imprevisível naquele ambiente e vão tornar aquilo previsível, organizado, estruturado e que você consegue ler que vai haver a expectativa de eles entrar no ônibus e saírem, Uhum. tá? A nossa experiência, ela é isso. Ela é sempre regulada por essa voz no microfone que está organizando nossa experiência. Então, nós sempre temos essa agência. Tá? Agência em primeira pessoa, a gente chama isso. Que é o quê? É o fermento protagonista. Uhum. Você tem também a agência em terceira pessoa, que é o fermento comentarista. Então, você tem o fermento que está pensando assim, cara, eu preciso treinar hoje. E eu preciso mesmo. Então, viu? Eu tive uma pré-cognição aqui de você. E tem a agência em terceira pessoa, que é a comentarista, que vai dizer assim, cara, você precisa mesmo. Uhum. Tá? Porque se você não for, você vai ter um probleminha aí. Tá? O que o psicodélico faz? Ele simplesmente corta os fiozinhos desses microfones. Então não tem mais... E a rodoviária vira um Deus nos acuda. Exatamente. Exatamente. Só que isso é muito legal. Por quê? Porque o cara que tá sempre indo para São Paulo, de repente tá lá no Recife. E o cara que chegou lá no Recife do nada, ele ensina pro pessoal do Recife algumas coisas lá de São Paulo. Que o pessoal do Recife nunca ia ficar entendendo. Uhum. Nunca ia saber aquilo. O que isso gera do ponto de vista prático? Acho que já deu para exemplificar bem com esse exemplo. Quando você usa um psicodélico e ele corta as cordinhas que organizam e estruturam a sua experiência, você não tem nada para impor uma interpretação sobre o que está passando no seu cérebro. Uhum. Então você tem mais liberdade interpretativa. Então um estímulo, um pensamento, um raciocínio que você nunca teria em outra condição, com o uso de psicodélico há a possibilidade de você tê-lo. Por quê? Porque é o cara de São Paulo que de repente está no Recife. Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.